Bem-vindos, começa agora um novo episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem. Prontos para entrar em ação, tenho os meus paineleiros residentes, Bernardo Faro, Catarina Doré, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Como estão, meus caros? Está tudo bem, Vasco. Tudo bem, está tudo ótimo. Tudo ótimo. Muito bem, vamos avançar. O meu nome é Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos passar já para o primeiro tema da primeira parte. Apesar da chuva estar de volta, esta foi uma semana quente na política nacional, não só por causa das negociações do Orçamento de Estado, mas também pela manifestação de centenas de bombeiros sapadores que rumaram à Assembleia da República, subindo as escadas do Parlamento, num momento que gerou alguma tensão, para reivindicar acertos salariais prometidos pelo anterior governo e a regulamentação da sua carreira. Já quanto ao orçamento, soubemos ontem, quinta-feira, que a tal proposta irrecusável do governo inclui mudanças no IRC e no IRS jovem para agradar aos socialistas e parece que agora estamos cada vez mais perto de uma aprovação deste diploma. Do lado dos bombeiros vimos fumo preto às portas do Parlamento e do lado do orçamento estaremos ou não prestes a ver fumo branco. O que é que vocês acham, Gonçalo? Olha, Vasco, começando pelos bombeiros, queria só dar uma palavra de agradecimento para começar, só uma nota muito rápida, porque eu fiz um vídeo esta semana no meu canal do YouTube e recebi muito apoio por parte dos bombeiros, do sindicato, etc. E queria só deixar aqui essa nota, porque foi mesmo muito bom. Quanto às reivindicações, são completamente legítimas, porque as condições laborais dos mesmos não são revistas há 22 anos e, para se ter noção, o subsídio de risco são 7 euros e 3 cêntimos por mês, numa profissão em que, em muitas ocasiões, para não dizer quase sempre, se arriscam em termos da sua própria vida. E, portanto, a questão que eu deixo ao Governo em geral, independentemente de quem esteja lá, seja de qualquer partido, é se nos últimos 8, 9, 10 anos aumentámos a função pública em 300 e tal mil trabalhadores, à volta disso, e havia dinheiro para isso, certamente também há dinheiro para aumentarmos um subsídio de risco para bombeiros chapadores, que é de 7 euros por mês. Portanto, queria só deixar esta nota. E será que o Governo vai aceitar estas reivindicações? Vai ter que o fazer, até porque se o Governo começa a ver que nos setores de proteção de segurança da sociedade, como as polícias, de uma forma geral, não como geral, os salários são aumentados, etc., é normal que os outros setores também da função pública reivindiquem, e bem, claro. Nós em Portugal temos que ser exigentes com os governos, porque neste momento as nossas médias salariais estão extremamente abaixo do nível europeu, e enquanto isto mudar e não formos exigentes com quem nos governa e connosco próprios, a situação não melhora. Muito bem. Quanto ao orçamento? As peripécias desta última semana. Eu acho, a minha recomendação, eu sei que as recomendações são a seguir, mas a minha recomendação para quem votou no PSD é que nas próximas eleições vote no PS. Porque as pessoas que votaram no Luís Montenegro, não foi o meu caso, não é? Mas é interessante ver que votaram no Luís Montenegro para ele agora subjugar completamente a um orçamento feito pela líder do PS. Eu estava a ouvir agora a líder do PS a falar, porque o secretário-geral é o Pedro Nuno Santos, a líder é a Alexandra Leitão, que é ela que manda. Ele é que ainda não percebeu isso. Eu estava agora a ouvir a Alexandra Leitão falar e a dizer, de forma muito interessante, o Governo já retirou uma das nossas linhas vermelhas, que era o IRS jovem. E o Luís Montenegro ontem, na conferência de imprensa que deu, disse de forma muito gira, porque esta proposta de IRS jovem, etc., é muito cativante para os jovens. Eu vou dar aqui uma novidade ao Luís Montenegro, que é, os jovens estavam a emigrar com o IRS jovem do PS. O Luís Montenegro agora propõe nesta proposta de Orçamento de Estado a manutenção do IRS jovem do PS. Só o prolonga por mais anos. E a minha pergunta para o Luís Montenegro é, Sr. Primeiro-Ministro, se os jovens imigravam na altura com o IRS jovem do PS, porque é que o mantém? Vão continuar a emigrar na mesma. E a questão não faz sentido absolutamente nenhum, porque não é uma reforma estrutural a nível fiscal e nem sequer vai cativar os jovens a ficarem cá, porque os níveis salariais são baixos e a proposta fiscal nem sequer é assim tão apelativa, apenas há uma prolongação do tempo e a maior parte dos anos até em percentagens inferiores, não é? De 100% ao 75%. No caso do IRC, ainda me choca mais, porque o país não tem uma proposta fiscal atrativa para o investimento direto estrangeiro. Porque uma empresa que quer investir em Portugal, primeiro tem complicações a nível da logística fiscal. Nós temos 9 taxas de IRS, somos dos países com mais taxas de IRS. A burocracia toda. A burocracia é imensa. Temos uma taxa de IRC elevada, não é competitiva dentro do mercado único europeu. Uma empresa estrangeira olha para Portugal, vê que paga 21% de IRC e tem outros mercados aqui a poucos milhares de quilómetros ou centenas de quilómetros que são muito mais apelativos do ponto de vista fiscal. E vejo Luís Montenegro ontem a dizer que reduz um ponto percentual para 2025. Ou seja, do ponto de vista a curto prazo, não há uma mudança que faça efetivamente incrementar o investimento direto estrangeiro para Portugal. Sim. E no médio prazo, que é a redução até 2027, não é? Que supostamente era até 15%, agora só fica a 17%. Ou seja, o Luís Montenegro conseguiu manter o IRS jovem do PS, que é o mesmo IRS jovem que estava a fazer com que 30 e tal % dos jovens imigrasse, e consegue. Não era o IRS jovem. Isso. O quê? O Que IRS? fazia que as pessoas imigrassem.
Não, mas não alterava, não os mantia cá. Certo, é muito recente, Portanto, mas ou as seja, não propostas podes dizer fiscais- que foi por causa do PS, do IRS jovem do PS que nós emigrávamos. Ou seja, Não, os jovens, eu não. também era, porque senão eles ficavam. Porque se houvesse uma proposta fiscal atrativa para os jovens em Portugal e também a nível salarial, eles ficavam. E em termos do IRS e em termos do IRC, cortou-se por completo aquilo que a curto prazo poderia ser benéfico, 2 pontos percentuais deveria ser mais, e a médio prazo, muito menos ambicioso. Até porque os países da OCDE até estão a acordar, não sei se isso já entrou em vigor, um imposto mínimo de IRC a 15% que deveria ser o valor que o governo deveria almejar. E não o fez, portanto é uma falta de ambição brutal e portanto fica aqui a recomendação, porque vamos ser governados pelo Luís Montenegro, mas com um orçamento feito pela Alexandra Leitão. Parabéns, porque mesmo sem ser secretária-geral do PS e sem ser primeira-ministra, consegue mandar no país. Parabéns, mas mesmo, politicamente é fantástico. Bernardo, era isto ou o Luís Montenegro arriscava-se a ter o orçamento chumbado, certo? Em certa medida, talvez, se bem que eu continuo na esperança de que dificilmente o Chega poderia votar contra um orçamento de Estado que viesse da parte da AD, mas eu quero dar aqui um passo atrás, que é, eu acho que é muito mais crítico eu olharmos para o que é que isto significa em termos de matéria política, porque de repente, e aquilo que me está a custar é estar a olhar para o orçamento de Estado e nós parece que estamos resumidos a uma discussão fiscal, ou seja, isto quase que parece eu ir ali às equipas da PwC ou aos melhores escritórios de advogados fiscalistas e lhes pedir uma opinião sobre o que é que em termos fiscais faz mais ou menos sentido para o nosso país. Mas primeiro eu acho que o Orçamento de Estado não se deve esgotar neste único âmbito, não é? E segundo, depois aquilo que eu também noto nesta discussão do Orçamento de Estado agora nesta negociação nova, é que qual é então o propósito? O propósito é tentar cá manter os jovens. É que ainda agora o Gonçalo estava a dizer, e aí eu acho que erradamente, ou pelo menos muito a miúde, de que os jovens imigram porque a nossa carga fiscal é monstra. Em parte sim, mas há outra parte que é, nós não temos tecido empresarial ou não temos progressão de carreiras, nós não temos uma projeção em termos de carreira profissional que possamos almejar através de Portugal, que não seja o típico estaticismo onde a pessoa vai progredindo 2 a 3% de pontos salariais ao ano e, portanto, eu acho que é muito mais isto, é a falta de um tecido empresarial robusto, forte, ambicioso, E de um futuro, não é? com futuro, exatamente, que faz com que os jovens que investiram nas suas licenciaturas e mestrados que vão atrás dessas oportunidades. Nas Alemanhas, aqueles que são se calhar mais engenheiros, em Londres, aqueles que, por exemplo, vão atrás de mercados financeiros, ou em Frankfurt, por exemplo, Madrid ou Barcelona, aqueles que gostam mais da restauração, turismo, 30 por uma linha. Portanto, não sei, são vários argumentos, eu acho que não se deve só à carga fiscal. Mas eu não disse que era só por causa disso. Sim, mas sim, repara, sim, sim, só se tu estou a fores um complementar jovem- à tua ideia nesse Sim, sentido. deixa-me só acrescentar, porque se tu fores um jovem e quiseres abrir uma empresa, também pagas IRS aos trabalhadores. Isso, Logo aí também sim. é uma despesa e tens que incrementar também os preços a que vendes os produtos para manteres as margens de lucro ou até as aumentares. Sim, Portanto, logo aí é um fator importantíssimo. Agora também, e no entanto, há aqui outra nota que eu também queria deixar, que é, eu não sei se estou a conseguir entender quais são aqui os objetivos do Luís Montenegro relativamente ao governo ou ao desgoverno deste governo, à falta de estratégia deste governo. Eu comecei há uns meses atrás, muito otimista, a ver estes vários planos a serem feitos e sempre disse, estou a gostar muito da direção, vamos ver agora como é que vai ser a execução destes planos. Nós ainda não podemos começar a executar nada porque nem sequer o orçamento está fechado. Portanto, é isto que neste momento está em discussão. Mas aquilo que eu depois me questiono imediatamente a seguir é, ok, eu continuo sem perceber como é que estamos a tentar dar dinheiro, mais dinheiro a toda a gente, a reduzir a carga fiscal, que para todos os efeitos é a única forma que o Estado tem de fazer dinheiro, e aqui, para quem não vê, eu acabei de meter aspas, não é? Porque o Estado só... Enfim, não interessa, não quero trazer para aqui a minha carga ideológica. E depois, em cima disto também, concluir dizendo que eu não consigo entender se o Luís Montenegro está aqui a querer jogar par e passo para evitar umas eleições ou se ao contrário está a tentar forçosamente colocar o ónus de irmos a eleições em cima do PS ou do Chega. É mais E isso. se é mais isso, eu acho que a jogada está feita. Claro. Independentemente de se a matéria é mais ou menos ponto percentual. Volto a dizer, acho que não é o IRS jovem, que me custa muito ver que isto foi renunciado no sentido daquilo que o PS queria, mas acho que não é o IRS jovem que vai fazer com que mais jovens fiquem ou não em Portugal. Não é. No entanto, também eu digo, politicamente ou estrategicamente, se a ambição é irmos a eleições, o ónus está colocado em cima do Pedro Nuno Santos. Exato. E se neste momento é um ponto percentual que faz com que a Alexandra Leitão não queira viabilizar este orçamento de Estado, então estamos aqui a falar de trocos, eu volto aqui a meter umas aspas, porque
pronto, acho que o PS aqui já tem parte daquilo que queria e a AD lhe está a dar parte disso, fazendo então com que o ONU esteja lá. Mas pronto, continuemos aqui também a ouvir outras opiniões relativamente ao tema. Vamos a ver aqui Bom, a Joana. deixa-me só dar uma nota. Diz, Gonçalo. Isto que tu dizes de ser só 1% e etc. Epá, completamente de acordo, porque isto em termos de gasto orçamental em percentagem do PIB eu nem sei se chega a 0,2. Sim. Portanto, só para se ter... Deixa-me só complementar aqui uma coisa também, que é esta semana, e a propósito da negociação do Orçamento de Estado, veio o FMI dizer que alertava que Portugal não fizesse uma descida tão abrupta em termos de matéria de IRS e de IRC. Pronto. Eu também não sei o que é que hoje em dia conduz ou não os interesses da política fiscal dos vários países aos olhos do FMI. Eu não conheço o estado, ou seja, a composição dos custos e gastos da nossa atual dívida. Mas é um aviso sério, não é? Do FMI. É isso, ou seja, é um aviso sério que tem que ser tido em consideração. Espero que assim tenha sido. Coincidentemente, até parece que de repente o Pedro Nuno Santos até é a pessoa mais cautelosa que até está a exigir ao Orçamento de Estado aquilo que o grande FMI, que o PS trouxe para cá pela mão de José Sócrates, não nos esqueçamos nunca disto, que o seu querido FMI, trazido pelo Partido Socialista para este país, aclama. Portanto, a ver, vamos agora à continuidade desta novela. Muito bem, obrigado, Bernardo. Joana, o que é que tu achas desta proposta irrecusável? Bom, em primeiro lugar, eu peço de Luís desde já Montenegro. desculpa, porque eu sou uma velhinha nas redes sociais, nos digitais, e tenho o telefone em silêncio, mas o computador não. E portanto, ouviram aqui um toquezinho, Não há problema. entrou-me uma chamada pelo computador, que é todo Acontece. século XXI. Bom, então, sobre o FMI, e respondendo aqui ao Bernardo, o FMI defende que, tendo em conta as necessidades de investimento e de redução da dívida. Portanto, tendo em conta, é daí que defendem as tabelas de IRC que não devem descer assim tanto. E a receita do IRS também não deve descer assim tanto. Relativamente a esta questão do IRS, eu ontem, quando li a notícia de que Montenegro tinha cedido ao PS, fiquei surpresa. Fiquei surpresa e pensei assim: uau! Tu queres ver que, afinal de contas, o nosso Primeiro-Ministro até tem alguma maturidade e não pensa só no seu próprio ego. E digo isto, é a minha opinião. E, portanto, temos a liberdade de expressão, ainda bem, com muita pena de alguns partidos da Assembleia, mas estamos em liberdade de expressão. E, portanto, eu fiquei assim muito, muito surpresa e muito feliz. Mas depois fui para casa a pensar: bom, não, isto é alguma coisa na manga, porque eu nunca vi Montenegro, ao longo da sua carreira política, a ser o adulto da sala. E fiquei assim, comecei a pensar e depois fui aqui para um raciocínio que eu vou partilhar convosco, que é o seguinte. Conta-nos. O IRS jovem, de repente, era a única bandeira a ser discutida sobre um orçamento de Estado. Um orçamento de Estado que vai incidir sobre tudo, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre tudo. Era só vi estes dois temas. E de repente era só o IRS jovem e IRC. Mais, era Exato. sobretudo IRS jovem que se sim, falava. sobretudo. O IRC, pouco se falava. E o IRS jovem era uma medida que internacionalmente era criticada. O FMI criticou e muito o IRS jovem. Economistas à esquerda e à direita criticaram o IRS jovem porque diziam que a nível económico não era necessariamente a medida mais inteligente e que podia sair completamente ao lado do objetivo de Montenegro. E podia ser injusta também, não é? Injusta. E depois é isso que é. O Tribunal Constitucional poderia levantar inconstitucionalidades quanto ao IRS jovem, porque a nossa Constituição diz-nos que os impostos devem ser progressivos e que devem prever aqui uma redistribuição de riqueza, ou não é total, uma redução de riqueza total, mas equilibrar. O IRS jovem faria com que alguns jovens fossem isentados a um grande nível face a outros colegas na empresa que tinham mais do que 35 anos ou mais do que 30 anos e que depois não eram. Se eu tivesse 36 anos ia ficar muito chateado. Exatamente. Havia até aqui um problema que era poderia haver aqui uma nivelação dos salários por baixo, porque não estamos à espera que as empresas pensem: bom, temos aqui um jovem que vai receber 2.000 euros, mas vai ser isentado, então vamos continuar a dar-lhe 2.000 euros. Não, vão diminuir o salário nos inícios de carreira, porque o valor, eu acho que os jovens na prática iam receber o mesmo valor líquido. O que quem ia ficar a ganhar no meio disto eram as empresas que iam baixar os salários à entrada das carreiras, o que depois também causa um grave problema para os jovens e que vem precisamente ao contrário do objetivo de Montenegro, que é reter os jovens em Portugal, que é, depois, quando os jovens saltassem aquele limite da idade, os salários, ou têm um grande crescimento de salário porque de repente passam a ser taxados como adultos e as empresas sobem-lhes muito o salário, ou então de repente os jovens que deixam de ser jovens chegam a uma fase da idade adulta, né? Que de repente 36 anos é ser só adulto, né? Chegam a essa idade e levam uma taxa brutal por cima deles de um IRS que já não é de jovem. Portanto, eu acho que a medida do IRS jovem era claramente um falhanço, e aqui não estou a dizê-lo só do ponto de vista ideológico, estou a dizê-lo do ponto de vista de Tribunal Constitucional, que poderia levantar inconstitucionalidade internacionalmente. Os economistas, esquerda e direita, dizem isto. Portanto, eu pensei assim: bom, então, espera lá, Montenegro se calhar teria de no futuro ir ceder ao Tribunal Constitucional. Preferiu ceder a Pedro Nuno Santos. E depois comecei a questionar-me, Para terminar, Joana. que é:
tendo em conta aquilo que disse semana passada sobre as narrativas, estamos aqui a ver quem é que agarra as narrativas, não é? Luís Montenegro tem a sua narrativa, Chega tem a sua narrativa, André Ventura tem a sua narrativa, Pedro Nuno Santos, até ver, não estou a perceber qual é a narrativa de Pedro Nuno Santos, acho que anda um bocadinho à boleia de todos. Tens que perguntar a Alexandra Leitão, acho que não há ela jogo deve no saber. PS, acho que o PS joga o jogo dos outros e não tem o seu próprio jogo, e isso é gravíssimo e preocupante na minha opinião. E Luís Montenegro cria esta ideia de que quer muito IRS jovem, é aquilo que é mais importante. Pedro Nuno Santos entra no jogo dele, dizendo que não, é a coisa mais importante para nós, e de repente Luís Montenegro diz: ok, eu cedo. E agora, o que é que Pedro Nuno Santos faz? É que Pedro Nuno Santos agora não pode dizer mais nada. Pedro Nuno Santos agora não pode mexer mais na vírgula do Orçamento de Estado. Porque se ele bate o pé com mais alguma vírgula do Orçamento de Estado, então aí é que a culpa é toda do PS. E erradamente, porque não é. Porque houve este jogo criado por Luís Montenegro. Mas Luís Montenegro conseguiu de forma ganhar muito este brilhante, jogo. eu Exato. acho. Quem vai beneficiar sobre isto tudo é o Chega, e quem vai sair o maior prejudicado disto é Pedro Nuno Santos, que deixou-se jogar o jogo dos outros e não impôs o seu jogo desde o início. E no meio disto tudo, só dizer que os jovens continuam a ser utilizados. Nós continuamos a ser usados. Arremesso Ninguém político. quer realmente saber de nós. E é por isso que nós emigramos. Não é por causa do IRS, não é por causa só da Também é educação. por causa do IRS. Não, está bem, é um conjunto de Também. coisas, mas nós continuamos a ser utilizados. Claramente, de Só. acordo. Mas ouvir aqui a Catarina agora. Conta-nos tudo. O que é que achaste Eu destes tenho últimos que fazer desenvolvimentos? aqui um balanço de tudo o que já foi dito, mas pronto, claro que eu, sendo jovem, tenho 23 anos, quando anunciam um IRS jovem fantástico, Ficamos todos contentes. claro que a minha primeira reação foi: olha, ótimo, 12 anos a praticamente não pagar impostos. Uhum. Mas depois, se a pessoa não se agarrar um bocadinho ao seu egoísmo, pronto, individual, Uhum. vendo bem as críticas que foram feitas à proposta, eu percebi, compreendi as críticas e, portanto, até me pareceu um bom equilíbrio o resultado final, ou seja, o acordo que se chegou com o PS. Mesmo assim, quer dizer, nos próximos 10 anos eu posso almejar pagar 50% do IRS do que deveria pagar. Portanto, não é uma má proposta. Sim. E de facto, talvez a coisa mais preocupante do IRS jovem como estava era a sua irreversibilidade. Não ser reversível. Exato. Tenho dificuldade em dizer esta palavra. Sim. O facto de não ser reversível, e isso a longo prazo para a estratégia do país, podia ser muito mau. Mas pronto, agora por acaso gostei muito da tua análise, Joana, de agora o Pedro Nuno Santos de facto ficou encurralado e não pode mexer nem mais uma vírgula, e se calhar já desde o princípio Montenegro já não queria assim tanto Esta medida, Uhum. portanto, Continuas a achar então que o orçamento vai ser aprovado, como achavas a semana passada? Agora ainda mais, se calhar. agora não tenho a certeza, eu não consigo compreender que tipo de estratégia que o PS está a fazer. Ok. Porque politicamente, ou seja, apesar de eu compreender porque é que o PS não queria esta medida, Uhum. Eu acho que a estratégia é simples: sobreviver neste momento. Não, e mas é que estão a dar um tiro no pé, porque o PS, certo? o Não, PS, sim, sim. Vamos ter que fechar, porque- sim, Catarina? Eu já Pronto, vi o só PS para a ser dizer muito melhor. que apesar de eu concordar com este bater pé no IRS jovem, apercebi-me que concordava, politicamente as pessoas que não vão ver o porquê vão só pensar: o PS continua a não querer saber dos jovens, e vamos lembrar que o PS só teve 11% de votos nos jovens nas últimas eleições, sendo que não é este o ponto, mas Ainda bem. de facto, se agora formos a eleições outra vez, a situação já estava má para Pedro Nuno Santos e agora ainda vai estar pior. Portanto, eu espero que ele perceba que este orçamento não é dele, este governo não é dele, portanto ele tem que ceder. Muito bem. E antes de avançarmos, e como já é habitual, vou pedir à Joana, ao Gonçalo, à Catarina e ao Bernardo para fazerem a sua recomendação da semana. Bernardo, o que é que nos vais recomendar hoje? Olha, Vasco, eu desta vez vou recomendar algo que é ultrajante, nojento, que é o caso do Sean P. Diddy. Portanto, para quem não sabe, o Sean P. Diddy é um famoso rapper e popper americano, daqueles que já vem desde a década de 80, acompanhou pessoas como ao lado do Tupac, pessoas como o B.I.G. eram já na altura dos grandes nomes também com ele. É da velha guarda, sim. É da velha guarda, é um dos grandes impulsionadores do movimento do hip-hop e no facto do hip-hop se ter tornado mainstream no mundo, e que agora está com um grande processo, com mais de 120 acusações por tráfico sexual, por pedofilia, e aparentemente é uma rede que ele tem construído ao longo dos anos, com festas que ele dava, onde ele drogava as pessoas, onde ele fazia filmagens de tudo isso. Tráfico sexual. Exatamente, tráfico sexual, pedofilia, pronto, várias coisas assim relacionadas com isto. Envolve várias pessoas, como por exemplo temos um Justin Bieber que supostamente terá sido uma vítima de tudo isto. Negaram-lhe a fiança de 50 milhões de dólares. Foi negada. Exatamente, e depois isto agora de repente está-se a alastrar uma camada política novamente brutal, com uma extensão também brutal a tudo o que é
as redes de influência em Hollywood, agências musicais também espalhadas pela West Coast, e portanto isto de repente está a ser um grande caso mesmo, e é uma vez mais. Há meios a semanas era o caso Pelicot, agora atravessamos o oceano, voltamos a ter um caso destes, há meia dúzia de anos também era o Epstein, portanto isto parece que continua sempre a ser um tema recorrente, onde há dinheiro e fama parece que há pedofilia e tráfico sexual, e eu não sei se isto é moda ou se a tendência é um padrão, portanto a ver vamos. Mas pronto, era sugerir para acompanhar isto. o caso, muito bem, obrigado. Joana? Bom, eu vou uma coisa um bocadinho mais leve. Ainda bem, também precisamos. Também precisamos, mas também é preciso as pessoas estarem atentas a estes casos, como o Bernardo também salientou. Eu vou sugerir um filme que se chama Chuva de Verão, é um filme português, realizado por António Mantas Moura. Eu vou ler aqui 3 linhas só do sinopse, porque assim percebe-se perfeitamente. 8 amigos reúnem-se na mesma casa de férias todos os anos, mas este verão é diferente. Os laços que antes eram tão fortes como família são postos à prova por novas dinâmicas no grupo. Elementos novos, duelos interiores e o confronto com os egos do passado. Portanto, é um filme sobre jovens, para jovens, e que retrata aqui um bocadinho o crescimento e o que é que acontece quando deixamos de ser mais crianças e passamos a ser mais adultos. Acho que é adequado ao público deste podcast, ou pelo menos a nós. E este filme já ganhou alguns prémios em festivais internacionais, como o prémio de melhor filme, melhor realizador e melhor fotografia. E por isso vão ao cinema. Este filme estreou no dia 26, na passada quinta-feira, não ontem, uma semana. Vão ao cinema e vejam o cinema português. Muito bem, obrigado, Joana. Gonçalo? A minha recomendação vai para uma coisa que me surpreendeu bastante, que foi o debate dos vice-presidentes, dos candidatos a vice-presidentes dos Estados Unidos, entre o J.D. Vance, do Partido Republicano, e o Tim Walz, do Partido Democrata, porque foi um completo antípoda daquilo que nós estamos habituados nos debates hoje em dia de uma forma geral. É verdade. Foi um debate sério, falou-se efetivamente de propostas. Amigável. Foi amigável, foi muito cordial. Obviamente eles discordavam talvez em 60% a 70% das coisas, perfeitamente normal, mas foi um debate sério. Falou-se de ideias. Uma pessoa que não perceba muito de política olha para aquilo e pensa que são 2 adultos responsáveis na sala, que às vezes é o que não acontece com Trump ou Kamala, ou outras personagens políticas à esquerda e à direita. Portanto, eu gostei de ver isso e surpreenderam-me os dois. Tanto o J.D. Vance, que eu não apreciava particularmente, e o Tim Walz, a mesma coisa. Surpreenderam-me ambos. Conseguem ver no YouTube, não é? Sim, está disponível. Catarina, para terminar. Eu vou recomendar aqui há tempos recomendei um curso de culinária, não sei se lembram, que se chama eu lembro-me perfeitamente. Sim, eu lembro-me Tu foste? Que eu fui, pronto, e agora a minha recomendação repete-se porque abriram novas datas com novas receitas. Chama-se Cook with Tisha. E eu já me inscrevi para uma nova sessão. Também encontrou no Instagram, não é? Exatamente, Eu no estou à Instagram. espera da Catarina trazer aqui um dos trazer seus links para o produtos estúdio. do seu Trazer links workshop. para o A minha família tem gostado, Muito bem. Muito obrigado a todos. Vamos continuar então nos moldes dos últimos episódios, em que na segunda parte os meus paineleiros trazem cada um tema à escolha, e vamos começar outra vez pelo Bernardo. Olha, Vasco, eu esta semana eu quero dar aqui nota em 2 temas muito rapidamente. O primeiro, dar visibilidade que a guerra no Médio Oriente entre Israel, Irão, toda aquela faixa de Gaza, etc., acaba de ser escalado brutalmente. Portanto, nos últimos dias, para quem não sabe, Israel matou um dos principais líderes do Hezbollah, portanto, Hassan Nasrallah, espero estar a dizer bem o nome do senhor, o falecido. Isto depois levou então a que o Irão disparasse agora nos últimos 2 ou 3 dias cerca de 200 mísseis contra Israel, sendo um ataque no mínimo género what the fuck, pondo assim a expressão. Toda a comunidade internacional naturalmente parou para ver o que é que se está efetivamente a acontecer. Tudo aquilo que são os principais países aliados de Israel, como França, Estados Unidos e outros, vieram imediatamente dizer, género, ok, nós obviamente que criticamos brutalmente esta participação do Irão. Estados Unidos da América já vieram dizer também que vão reforçar muito daquilo que têm sido as suas políticas ofensivas naquilo que a política económica e etc. diz respeito a propósito do Irão. E portanto, isto só para deixar esta nota, porque estamos a falar de um conflito armado entre, neste caso, Israel, Irão, com Hezbollah, Hamas à mistura, que já nada tem a ver com o Free Palestine, portanto já estamos muito longe, e como eu sempre desconfiei, nunca isto foi sobre a libertação da Palestina, sempre foi muito mais, acho eu, uma confusão de interesses entre aquilo que era um uso, muitas vezes até da Palestina, para esconder corpos do Hezbollah numa tentativa de uma frente de ataque a Israel, e portanto já muitas vezes isto foi acontecendo, e eu não sei até que ponto não poderá ser sobre tudo isso, mas pronto, também era só dar visibilidade sobre isto. A segunda nota que eu queria rapidamente dar é
temos Gouveia Melo, só porque a semana passada nós falámos sobre as sondagens das presidenciais que hão de vir num ano que há de vir. E agora houve desenvolvimento. Exatamente. Mas é assim, portanto, o Expresso veio dizer há uma semana atrás que, através de uma fonte de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que queria reconduzir o Almirante a mais um mandato, fazendo com que isto fosse, por Marcelo Rebelo de Sousa, um travão à sua candidatura do Almirante Gouveia Melo. E vem daqui então Gouveia Melo jogar uma peça muito interessante, que é, então, espera aí, vou brincar às chantagens e vou colocar aqui ao Sr. Presidente da República: eu só me permito ser reconduzido, ou só aceitarei uma recondução se me derem aqui 2 submarinos e mais meia dúzia de brinquedos. Pronto. Pá, eu, se for preciso, meto dinheiro. Se for preciso, pago. O Gonçalo está convicto que faz um pezinho de meia para ajudar o Gouveia Melo a ser reconduzido, e eu não sei se isto sequer o deixa numa posição forte para alguém que se diz, ou que pode estar numa corrida a Belém, começar logo com esta jogada, que é género, eu sou uma pessoa tão ameaçadora de uma corrida a Belém que eu me dão aqui uns brinquedinhos, ou então olha que eu candidato mesmo, eu vou ser um menino muito mal comportado e vou mesmo candidatar. Acho que é muito infeliz da parte dele, mas pronto, eu acho que ele devia de ser claro. Mas até faz sentido, porque, desculpa, só dar esta nota, que todas as intervenções públicas dele foram sempre a reclamar investimento na Marinha, que é um facto. Há pouco investimento na Marinha e ele tem razão nisso. Não, mas eu achei a jogada genial. Nós vamos agora ter que dotar o orçamento. Tem razão. Exatamente, é isso. Para quem não sabe, Portugal vai ter que aumentar o orçamento com a defesa, são para aí mais 400 ou 500 milhões por ano, para fazermos face aos 2% do orçamento. 0,6 abaixo do que devia Exatamente. Mas, portanto, ou seja, ele até se calhar está-se a aproveitar desse facto, mas pronto, seja como for, eu estou a dizer, é o momento que foi. Exatamente, é mais isso. E se nós temos uma dancinha no Orçamento de Estado com 2 meninos cheios de ego político, então na Presidência da República temos o quê? É verdade. Não é? De repente descemos uns anos escolares e estamos em quê? Numa creche feliz, não faço ideia. Bem, eu se calhar hoje saio daqui com uma queixa qualquer contra mim. Não. Mas, o tema é que nos traz hoje, Joana. O tema que trago hoje é, claro, a manifestação anti-imigração que o Chega fez e que organizou no passado domingo. A primeira coisa que eu quero dizer é que acho muito estranho ter sido autorizada pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Não sei muito bem como é que foi autorizada, porque teve que ser autorizada, não é? Agora, não sei muito bem o que é que foi dito para autorizar esta manifestação, e quero acreditar que Carlos Moedas levou com uma versão um bocadinho mais ligeira do que realmente aconteceu, porque aquilo que aconteceu a ser aprovado seria um crime. No Código Penal nós temos o artigo 240 e, portanto, a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência é um crime. Houve muita coisa durante aquela manifestação e até frases que foram ditas, até inclusive no discurso de André Ventura, que é o incitamento ao ódio. Portanto, e aqui quando falamos de incitamento ao ódio é com base, portanto, o incitamento à violência ou ao ódio contra pessoas ou grupo de pessoas em razão da sua origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território. Pronto. Há aqui, portanto, com base num conjunto de características, a dizermos que aquelas pessoas são perigosas. E André Ventura resvalou para esse sítio muitas vezes. Tentou não o fazer, dizendo que aquilo que estava contra era a imigração descontrolada ou a imigração violenta, mas muitas das vezes ficou-se pelo tirem daqui os imigrantes, as ruas são nossas. E isto já não é muito feliz e até vai para o lado do crime. E, portanto, acho estranho Carlos Moedas ter permitido isto. De resto, dizer que vou aqui salientar algumas das coisas que André Ventura disse. Portanto, em Portugal mandamos nós, as ruas ainda são nossas, as pessoas que começaram a encher Portugal. Depois fala sobre a nossa identidade e repete muitas vezes só nossa até morrer. Fala em deportação, em nem mais um e em aqui mandamos nós. Portanto, um discurso carregado de ódio. Já falámos aqui no nosso primeiro episódio que a imigração necessita de ser regulamentada e que há graves falhas em relação a isso, que colocam também os imigrantes em situações de desproteção legal. Mas aqui André Ventura vem sempre para este diálogo com muita violência, com muito nós e eles. Pronto. O que é que acontece? Houve vários conflitos manifestantes a seguir, não é? Porque, entanto, há uma contra-manifestação e nessa contra-manifestação, de repente, as pessoas tratam de entrar em conflito umas com as outras. Aqui não estou a defender lado nenhum, como é óbvio que eu defendo, sobretudo, as pessoas da contra-manifestação, porque eu não concordo com esta manifestação do Chega, mas houve muitos desacatos, violência física nas ruas, que eu também não subscrevo. Agora, o que é que se passa? É que à boleia deste tema da imigração, André Ventura diz, eu estou aqui só para discutir sobre os imigrantes, mas depois o que acontece na rua, e ele sabe, é que temos um casal de 2 homens homossexuais na rua que são altamente assediados, que estão a passar na rua, a manifestação passa por eles e eles são altamente assediados, e há registros disto, esta notícia foi passada pelo Público.
mulheres que entram em conflito umas com as outras, conflitos físicos, com frases como vai para casa, tu deves estar em casa, tu não deves estar aí a gritar. Portanto, temos aqui machismo, temos aqui homofobia. De repente, numa manifestação que André Ventura diz que é só por causa da imigração, junta aqui este conflito que tem estado a nascer por causa deste populismo gigante e por causa desta visibilidade que foi dada a estes 50 deputados. Portanto, não querendo discutir sobre isto de uma maneira muito, muito conflituosa, aqui o problema é a quantidade de mentiras que é dita para suportar uma ideia de que não é verdade, que é que todos os imigrantes são violentos ou que todos os imigrantes estão a estragar Portugal. Isto não é verdade. Aliás, André Ventura fala sobre a segurança social. Eles vêm para aqui, ele à altura diz, eles vêm para aqui para ficarem com o nosso dinheiro da segurança social. Os imigrantes declararam muito dinheiro para a segurança social. Portanto, eu queria só dar esta nota de que esta manifestação foi só mais um reflexo da destruição da democracia para a qual estamos a seguir. Obrigado, Joana. Gonçalo, na mesma linha, não é, da violência, queres falar? Eu vou falar na questão da criminalidade e da violência em geral que estamos aqui a ter em Portugal. Parece-me que politicamente, quer a esquerda, quer a direita, quando há um crime ou um episódio de violência em Portugal, politicamente falando, parece que há quase uma espécie de, do lado da esquerda, deixa-me ver se foi algo ou alguém com características mais apelativas a ser de direita, e do lado da direita parece que há do género uma perspectiva, vamos ver se foi mais um imigrante ou se foi uma minoria, seja o que for. Partindo do pressuposto que a criminalidade com toda a gente é péssima, a criminalidade e a violência em Portugal estão a níveis preocupantes neste momento aqui, que é o que me parece. O caso dos imigrantes em si, com criminalidade, é mais grave por uma simples razão. Toda a gente parte do princípio que há criminosos que são portugueses. Acho que isso é inegável. E partindo desse pressuposto, só temos que pensar uma coisa, que é, se nós temos criminosos que são portugueses, não precisamos de receber criminosos de outros países. Países já chegam os nossos. Agora, eu só discordo da Joana. A Joana disse algumas coisas interessantes, com as quais eu concordo, outras eu discordo. Olha. Já viste? Sobre a imigração é difícil concordarmos. Sim, só não concordo muito quando dizes que o Carlos Moedas devia ter proibido a manifestação, porque o Carlos Moedas não sabe o que é que acontece nas manifestações a seguir. Sim, mas eu não sei como é que lhe foi proposta a manifestação, é isso. Sim, eu quero acreditar que não foi não... proposta nestes âmbitos. Sim, certamente, mas para continuar depois o raciocínio, neste momento nós temos problemas graves a nível de criminalidade geral e criminalidade que pode eventualmente vir do estrangeiro e que vem do estrangeiro, como sabem, porque temos neste momento já vários indícios de, enfim, redes de tráfico humano e redes de imigração ilegal e de grupos terroristas a operar em Portugal. Os Tigres do Calistão, por exemplo, operam em Portugal, em Lisboa. Nós recebemos essa notificação por parte do governo da Índia. Nós temos já a máfia do Brasil a operar em Portugal, o grupo do Comando Vermelho. Já opera em Portugal, que é o maior grupo criminal da América do Sul. A máfia holandesa, apesar de estar dentro da União Europeia, mas já opera também em Portugal. Mas, Gonçalo, portanto, tu aqui és o empresário, isso não são só expansões internacionais? Precisamente, mas uma coisa... Não brinquemos com sim, coisas sim, sérias. Sim, claramente. Sim. Mas, repara, isto é preocupante porque eu ter um grupo terrorista a operar em Portugal, nós estamos um bocado longe da faixa de Gaza. Eu não quero que isto piore no sentido em que está a piorar. E parece que, do ponto de vista da comunicação social, também, em muitos momentos, há o sentido de abafar isto. E a realidade é muito diferente. Isto não são sensações. Não é toda a comunicação social. Mas isto não são sensações. E mesmo as sensações, elas são reais. Porque onde há fumo, há fogo. Há estatísticas que comprovam isto que eu estou a dizer. Depois podem colocar outra que em determinada criminalidade específica se calhar já não comprova, mas Portugal já foi um país mais seguro do que é. Em termos de assaltos à mão armada, em Portugal, nós somos dos países da União Europeia, segundo o Eurostat, com o maior número de assaltos à mão armada per capita, e portanto há aqui vários problemas que estão a surgir na sociedade portuguesa. Mas é grave relacionares isso diretamente com a imigração, quando não existe um estudo sobre isso, tal e qual como as redes de tráfico humano e as redes de terrorismo. Mas já existiam antes de um fluxo migratório crescente que tivemos nos últimos anos. Mas eu nunca vou dizer que só por seres imigrante
imigrante, tu és Mas criminoso. quando Isso não faz os dados sentido. e correlacionas um aumento da criminalidade com um aumento da imigração e não esqueces todos os outros fatores que podem imperar isso, nomeadamente que a Europa tem estado a verificar registros de criminalidade superiores e o mundo inteiro, eu acho que, aliás, porque tens redes que hoje se conseguem organizar muito melhor por causa do meio digital que não se conseguia organizar há 50 anos atrás. Correto, Portanto, certíssimo. isto é um fator. Por Mas exemplo, o fator de não há teres tantos fatores. Certíssimo, mas a questão é que o facto de não teres um circuito de imigração extremamente controlado, porque o particularmente controlado ou substancialmente controlado não dá. Neste momento nós temos que efetivamente ter um grande controle de Então, quem o entra problema cá. não são os imigrantes, o problema é o governo que não regula O problema a entrada dos imigrantes em Portugal. Precisa, mas Então a manifestação não deve ser contra os imigrantes, mas contra o governo. Mas isso é manifestação, eu estou aqui como Gonçalo Sousa. Ok. Vamos E, ouvir portanto, deixa-me Catarina. só Para concluir. terminar, Gonçalo. Portanto, enquanto nós não percebermos que vamos ter que barrar a entrada a muita gente em Portugal, e algumas das pessoas que já cá estão vão ter que sair, porque eu não quero criminosos no meu país, eu não quero pessoas aqui a entrar de forma completamente ilegal, porque eu não sei quem elas são, e a primeira coisa que fizeram quando entraram no meu país foi uma ilegalidade. Eu em minha casa não deixo entrar pessoas que eu não sei quem são. Portanto, essa mesma abordagem tem que acontecer com o nosso país, porque senão vamos para caminhar para situações muito mais prejudiciais do que aquelas que vivemos agora. Ok. Catarina, para terminar, tens um minuto. Ok, vou Desculpa. dar aqui uns toques em algumas coisas que disseram. Pronto, aqui quanto à criminalidade, eu gostava só de, para que isto não ficasse perdido, que não se confunda a ocorrência de crimes com a existência de criminalidade alta, ou seja, mesmo em Portugal, que é um país onde os índices são baixos, ocorrem crimes todos os dias e crimes graves. Aliás, prova de que a criminalidade é baixa é o facto de um tiroteio ter sido notícia, quando isto acontece, por exemplo, numa cidade dos Estados Unidos, acontece todos os dias. Portanto, não é que não haja crimes, aliás, há crimes e eu trabalho nessa área, portanto, eu sei que há crimes, mas temos que ter algum cuidado quando falamos de criminalidade, que é um índice, não é a ocorrência ou não de crimes. Para fechar. E só sobre Israel, que o Bernardo falou também nisto, gostava só de lembrar também, tu disseste que isto nunca foi sobre libertar a Palestina, e eu concordo com isso, mas também por causa de uma coisa que é Netanyahu não é Israel, okay? É um primeiro-ministro que estava a ser julgado por corrupção, que estava a querer fazer uma reforma no sistema judicial antes de ocorrer o ataque de 7 de outubro, que vai agora fazer um ano, e foi nesse momento que ocorre o ataque e ele pega na guerra e no caos para se conseguir proteger. E portanto eu não sei que tipo de psicopatia é que permite tu queres te salvar politicamente a um tal ponto que geras o caos. Portanto, eu estou de acordo que não é só sobre Free Palestine, e estou também de acordo com parte do que Daniel Oliveira escreveu esta semana, mas que agora não vou... E foi condenado pelo TPI, acho. Temos mesmo que Foi, fechar. não foi? Acho que sim. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa, Catarina Doreia e Bernardo Faro. Temos encontro marcado às sextas-feiras, às 21h, e estamos sempre disponíveis em podcast. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem e até para a semana.